Saudações, eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer os personagens que seriam hospedeiros da Força Fênix. Então quem deu a sugestão está na descrição. Chega de enrolação e vamos lá. Eleven, de Stranger Things. Ao começar, que ela tem um alto poder psíquico e a Força Fênix já mostrou preferência maior para aqueles que possuem um alto poder psíquico. Segundo, a Eleven tem uma grande força de vontade e capacidade de suportar altas doses de poder, o que também permitiria que ela pudesse receber a entidade e resistir a seus efeitos. Garota de Saturno. Originalmente, ela era uma empata e não uma telepata, ou seja, ela apenas conseguia ler as emoções das pessoas, transferir a emoção dela para as outras, ou pegar a emoção delas, ou modificar a emoção alheia. Mas, eventualmente, ela se transformou numa telepata com habilidades de telepatia e telecinese, e como eu mencionei, a Força Fênix tem uma predisposição a querer hospedeiros com poder psíquico. E ela também poderia resistir ao alto poder da própria Força Fênix. Mas eu diria que dessa lista, talvez essa fosse a que mais facilmente seria dominada pela força, já que ela não tem poderes telepáticos ou uma força de vontade tão grande quanto muitos que vão aparecer nessa lista. Psyche-Kuro, de Psyche-Psi. É outro que tem um alto poder telepático. Na verdade, ele tem múltiplos poderes, mas o seu poder telepático é absurdo, a um ponto de ter feito todo mundo do planeta aceitar o fato que ele nasceu de cabelo rosa. Além de ter um poder psíquico, o que é preferível para a Força Fênix, ele também possui outras qualidades, como por exemplo, uma grande força de vontade, uma resistência suficiente para aguentar o tamanho e o poder da entidade. Talvez ele fosse dominado pela Fênix a partir do momento que ele ficasse entediado ou quisesse não chamar atenção. Carrie White, de Carrie a Estranha. Essa aqui, coitada, seria uma marionete da Força Fênix. Porque apesar de ter uma grande força psíquica, sendo uma das iluminadas mais fortes do universo do Stephen King, os seus traumas e emocional abalado não permitiria que ela tivesse um ótimo controle da Força Fênix e, consequentemente, ela facilmente poderia se transformar na Fênix Negra, o que com certeza pioraria bem mais os seus traumas, porque ela estaria destruindo civilizações inteiras, em que ela apenas seria livre se alguém a destruísse ou a Força Fênix a considerasse indigna de portar. Ravenna. Podemos dizer que o caso dela lembra vagamente a Jean Grey, porque ela é uma das maiores telepatas, que pode manusear a sua alma, tem habilidades psíquicas avassaladoras, também relacionadas à emoção, e ela também se destaca pelo seu conhecimento vasto de magia. E, curiosamente, magia também é preferível pela Força Fênix, ou seja, ela seria uma hospedeira perfeita e ela teria total controle sobre a Força Fênix, visto que constantemente Ravenna está lutando contra o seu lado demoníaco, e com a Fênix não seria diferente. Claro que uma vez ou outra, como geralmente acontece nas histórias, que ela é dominada pelo lado de seu pai, aconteceria a mesma coisa com a Fênix, dela ter um descontrole virando a Fênix Negra, mas eventualmente ela retoma o controle e domina esse poder. Charlene McGee, a Incendiária, ou Chamas da Vingança. Assim como a Carrie, ela é uma iluminada com um alto poder psíquico, só que ela tem um pouco mais de controle emocional e o seu poder destrutivo é maior, pois é dito que quando ela ficar mais velha e tiver melhor controle de seus poderes, ela poderá provocar explosões semelhantes a explosões nucleares. O que seria um prato cheio para a Força Fênix, que gosta de personagens telepáticos, como também com alto poder destrutivo. Talvez a Força Fênix também a manipulasse, porque ela ainda é uma criança, então ainda não está com seu emocional completo e não demonstrou grande força de vontade. Despero. Esse aqui eu tenho até medo de imaginar como seria com a Força Fênix, porque o Despero é um dos vilões da DC Comics, que ao começar que é muito forte e durável, num nível de trocar soco com Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, Caçador de Marte, pesos pesados que estão acostumados a rebocar planetas e destruir os mesmos. Ou seja, ele tem força e durabilidade suficiente para suportar o tamanho do poder e ainda por cima ele tem uma grande habilidade telepática, a um ponto que ele imobilizou os membros da Liga da Justiça e mediu forças com o Caçador de Marte, ou seja, ele não só tem poderes telepáticos, como incrivelmente poderosos.
A Força Fênix seria uma escrava na mão do desespero. Mob de Mob Psycho 100, outro que tem um vasto poder telecinético e telepático e que também é bem resistente, podendo aguentar massivas capacidades de poder. Então, se ele recebesse a Força Fênix, ele teria força de vontade, o poder para suportar, mas para ele talvez fosse o mais traumático, porque ele faria de tudo para não se abrir, não revelar o verdadeiro poder, não usar os poderes da Fênix. Que seria ruim de duas formas. Primeiro, que pioraria ainda mais a condição psicológica dele e poderia machucá-lo fisicamente. E segundo, a Força Fênix acabaria se aproveitando desse medo e trauma dele para dominar. Patrick Denville de A Torre Negra. Para muitos, ele é o iluminado mais poderoso e o ser mais próximo de Gunn, em que o mesmo tem a capacidade de trazer vida aos seus desenhos, e ele também tem um alto poder psíquico e telepático a um ponto de simplesmente poder apagar entidades e conceitos apenas desejando. A Força Fênix até poderia pegá-lo porque ele tem todos os pré-requisitos, mas talvez não fosse uma boa ideia. Primeiro, que talvez Patrick não gostaria de ser dominado pela Força Fênix. Segundo, se ela tentasse controlar o seu corpo, ele acabaria desejando a extinção da entidade. Mas se caso a união for pacífica, eles agirão em pura e mera harmonia, em que ninguém domina ninguém. Caçador de Marte. Facilmente, se a Força Fênix fosse para a DC Comics, esse seria o primeiro que ela tentaria dominar. Porque ao começar, que ele é muito forte e durável, ao ponto de lutar com pesos pesados, como Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, dentre outros. Então ele poderia sim resistir à energia da Força Fênix, sem falar do seu alto poder telepático, a um ponto de ser chamado de o maior telepata de todo o multiverso DC. Então sim, ele poderia usar os poderes da Força Fênix ao seu bel prazer. A única forma que eu penso que o Caçador de Marte não seria hospedeiro da Força Fênix é se fosse aquelas versões que ou ele tem medo ou ele tem fraqueza a fogo, porque né, a Fênix é uma entidade de fogo, então simplesmente destruiria ou traumatizaria demais o Caçador de Marte. Mas se for aquelas versões que ele já superou o seu medo de fogo e sabe que é apenas uma fraqueza psicossomática e até mesmo que corre o risco de trazer de volta o Furnos, sua versão original, aí ele seria o hospedeiro da Força Fênix. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like. Também não esqueçam de ativar as notificações, show de like caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou o Android, digo tchau.